Boa noite a todos. Eu aprendi, e às vezes sou cobrado, que as homilias não devem passar de 10 minutos. Mas hoje, excepcionalmente, como não é homilia, eu peço mais tempo, para que eu possa falar não aquilo que está só na garganta, mas aquilo que está dentro do coração. Mas esses agradecimentos, eu queria começar por 2 depoimentos interessantes que eu vi nos últimos dias. Aproximadamente 2 meses atrás, aquele nosso querido, simpático atleta Oscar Schmidt, ex-jogador de basquete, todo mundo conhece, né? Ele, agora passando por uma grave enfermidade no cérebro, dando uma entrevista na televisão, um domingo de manhã, quando perguntado sobre o seu encontro com o Papa Francisco, no Rio de Janeiro, no mês de julho, respondeu mais ou menos assim: eu já passei por grandes emoções, já ganhei títulos mundiais e campeonatos importantes em nível internacional. Já tomei parte em eventos memoráveis, mas o encontro com o Papa Francisco foi, sem dúvida, a maior emoção da minha vida, quando ele impôs as mãos sobre a minha cabeça e rezou por mim. Uma frase mais recente, agora tirada da conhecida escritora brasileira Lígia Fagundes Telles, com seus 90 anos de idade, mas esbanjando um bom humor de fazer inveja. Melhor, inveja nunca é coisa boa. Um bom humor que é exemplo para todos nós, que em geral andamos tão estressados e mal-humorados, às vezes até por poucas coisas. Ao receber há pouco tempo, há uns 15 dias atrás, uma homenagem, ela disse: bem que eu estou muito emocionada e tenho vontade de chorar. Mas acontece que eu não vou chorar, porque um dia o meu filho me disse que gente jovem chorando é até bonito, mas uma velha, quando chora, fica muito feia. Então, nessa solenidade aqui na Câmara Municipal, eu estou mais para a Lígia do que para o Oscar. Eu não vou chorar, porque um velho chorando fica muito feio, né? Mas também não vou cometer o exagero de afirmar que a festa de hoje é a maior emoção da minha vida, porque eu já tive grandes emoções, né? Graças a Deus, dentre as quais, né, já foi citado aqui, mencionado, a minha ordenação sacerdotal, há 50 anos atrás. Mas não deixa de ser uma noite profundamente expressiva, antes de tudo pela presença numerosa dos amigos e amigas, pelo ambiente agradável, familiar que nos cerca e pela honraria que me é concedida pelo Poder Legislativo do município, declarando-me oficialmente cidadão mariliense. Por isso,
eu preferi começar este pronunciamento final pelos meus agradecimentos. Agradeço, em primeiro lugar, às autoridades presentes, às autoridades constituídas do município, aos senhores vereadores, ao representante do prefeito municipal, Vinícius Camarinha, aos senhores vereadores que me concederam este título honroso e se dispuseram a vir nesta noite participar da sessão solene da sua outorga. Expresso o meu agradecimento especial ao vereador José Bássiga, autor do decreto legislativo com que a Câmara Municipal quis me homenagear. A pessoa do vereador Bássiga traz-me lembranças de lutas passadas, muitas lutas e algumas conquistas. Obrigado também a Dom Oswaldo Giuntini, nosso querido bispo emérito. Eu o chamo de bispo benemérito. Ainda falei com ele essa semana. Porque emérito é uma coisa, benemérito é aquele que faz o bem. E ele, durante todo este mais de 30 anos conosco, aqui na Diocese de Marília, ele que é de São Paulo, né? Foi sempre uma presença fraterna, humilde e afetuosa no meio do povo e no meio de nós padres também, né? E hoje também, com essa sua presença, me traz uma grande alegria. Nós já nos conhecemos de longa data, aproximadamente 57 anos nós nos conhecemos, né? E Deus, para a felicidade minha, nos colocou na mesma seara. Dom Luiz Antônio justificou, como o próprio Dom Oswaldo falou, porque está em Dracena, já tinha compromisso anterior. Eu quero agradecer aos meus familiares presentes, alguns, como a minha irmã, querida irmã Inês, com um grande sacrifício, embora morando bem vizinha daqui, no edifício João Paulo II, mas está presente aqui com o seu andador também, né? E quero agradecer a minha irmã Hilda, que ficou viúva recentemente, há poucos meses, perdeu o marido na véspera do dia de Corpus Christi, repentinamente, e fez esse sacrifício também com muita alegria, porque ela foi a primeira que confirmou. Meu irmão Carlos me ligou ontem à noite, dizendo que devido à greve dos Correios, ele recebeu o convite apenas ontem, eles receberam, e que não daria para vir, né? Minha irmã Hilda, que veio de Nova Olímpia, no Paraná, meu cunhado Ricieri, minha cunhada Anilde, que nós consideramos como verdadeira irmã, também o Ricieri, que é uma pessoa, é o nosso patriarca, é o pai de todos aqui, é o Ricieri, com seus 85 anos, muito lúcido, trabalhando, indo para o escritório todo dia, cumprindo seu horário de uma forma muito organizada, né? E isso tem feito com que ele permaneça com essa lucidez e com essa boa saúde aos 85 anos de idade. Que beleza! Meus sobrinhos, minhas sobrinhas, todos que vieram prestigiar essa solenidade. Fico muito feliz com a presença de vocês. Vocês da minha família talvez não tenham noção de como são importantes para mim. Foram e continuam sendo de uma importância fundamental na história da minha vida, da minha formação e do meu ministério sacerdotal. Muito obrigado pelo comparecimento de vocês todos. Eu agradeço aos colegas padres que, pelo gesto fraterno de amizade, pela boa disposição em comparecer, apesar dos muitos compromissos. Sei que muitos padres me disseram, tenho casamento neste horário,
Temos confissões lá na Santa Antonieta, né, em Padre Nóbrega e numa outra comunidade. Há vários padres nesse momento que estão fazendo esse trabalho das missões lá na paróquia Santa Antonieta, e os que puderam vir, vieram me dar esta grande alegria, me deixaram muito feliz. De modo particular, quero saudar o Padre Edson, meu companheiro de trabalho lá na paróquia Sagrada Família, que há 2 anos e pouco me sucedeu como pároco, e nós moramos juntos e trabalhamos juntos. Mas esta noite não teria com certeza este clima familiar de alegria e de festa, não fosse a presença numerosa dos amigos e amigas, paroquianos da Sagrada Família e de minhas paróquias anteriores, Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora de Guadalupe e Jockey. Meus amigos, eu sempre digo, são como minha segunda família, com quem eu convivo e me comunico mais frequentemente do que com meus próprios familiares. Muito obrigado pelo apoio, pela colaboração constante e pela amizade sincera. A presença dos seminaristas, representados aqui por 2 deles, muito queridos, um meu conterrâneo de Veracruz, o outro é o famoso Luanzinho, que eu cito sempre, porque Deus plantou no coração dele a semente da vocação desde os 4 anos de idade. E eu tenho fotos dele com 8 anos de idade celebrando muitas missas. Agora ele já está quase realizando o sonho dele, mas eu dizia, Luan, para de celebrar tantas missas, senão quando você for padre, você já está cansado de celebrar a missa, né? E não vai querer celebrar nenhuma por dia mais, né? Mas ele, recebendo o convite, está presente, e eu tenho a certeza que ele está representando também muitos dos nossos seminaristas, amigos meus, né? Eu não poderia deixar de recordar neste momento a memória de meus pais, Joaquim e Júlia, que me acolheram com muito amor, apesar de ser eu o último filho. Depois de mim, na verdade, nasceu uma menina que faleceu na primeira infância. Meus pais, que cuidaram bem da minha formação e demonstraram sempre esse amor, essa dedicação, talvez não tanto através de abraços e beijos, porque naquela época não era tanto esse o costume de demonstrar carinho, mas através do esforço, do trabalho, da tenacidade, e plantando no nosso coração os grandes princípios que até hoje orientam a nossa vida. E que a gente espera que vocês também continuem na mesma direção, com os mesmos ideais, com os mesmos princípios e com os mesmos sonhos, os mesmos projetos. Acima de tudo, sou muito agradecido a Deus. É óbvio, nem precisaria falar, mas eu preciso falar. Muito agradecido a Deus pela família em que Ele me colocou, pelos dons que me concedeu e pela graça divina que me acompanhou ao longo da vida, ajudando-me a desenvolver esses dons e a fazê-los frutificar com humildade e perseverança. Eu tenho consciência e convicção, e não vou falar isso por humildade de anzol. Sabe que é humildade de anzol. Quando a gente fala uma coisa para pescar elogios, né? Mas não é por isso. Eu estou realmente convencido e tenho consciência de que sou uma pessoa bem limitada. Bem limitada.
não tenho muitas habilidades. Não toco instrumentos, nenhum. Né? Mas, com tudo que eu recebi e venho recebendo, sem merecimento algum da minha parte, seria até covardia reclamar das minhas limitações. Como eu digo sempre, e a Haruquinha que está lá em cima também repete, né? Se eu reclamar, preciso apanhar. Se eu reclamar, preciso apanhar, né? Já me acostumei até a interpretar a minha carência de aptidões de uma forma positiva. É como se Deus, ao me criar, tivesse pensado assim: este aqui eu vou fazer sem muitas aptidões, para que ele não fique perdido no meio de tantas ambições e profissões. Ele será exclusivo para o serviço do meu reino. Então, o que era considerado limitação passou a ser visto como exclusividade. É o que nós cantamos sempre. Não tenho outro ofício, nem terei. Não tenho outro ofício, nem terei. Assim foi passando a minha vida, adaptando-me às situações as mais diferentes, a lugares diferentes, e agradecendo a cada dia ao Senhor por Ele me ter criado assim, sem grandes aptidões, mas com suficiente capacidade para o serviço do reino. Não sou padre de multidões. Tenho, aliás, até uma grande dificuldade de me comunicar com elas. Não sou midiático, estou convencido, porém, que Deus me fez como pessoa certa para os lugares certos. Não sei se na medida certa, mas como uma formiga que executa o seu trabalho pequeno, porém constante, sem querer ter a força e a arrogância de um leão. Antigamente, quando nós éramos crianças, Dom Oswaldo, e a gente queria ser padre, só falava: eu quero ser padre. Mais ou menos como um jogador de futebol. Depois que apareceu o Pelé, o pessoal já começou a dizer: eu quero ser um Pelé. Quer dizer, já quer ser. Depois, eu quero ser o Ronaldinho Gaúcho. Eu quero ser o Neymar. Entre nós padres também, agora mesmo, os nossos coroinhas, os meninos, quem quer ser padre, um diz assim: eu quero ser o padre Marcelo Rossi. Não quer mais nada. Aí o outro diz, né? Aí o Guilherme diz assim: eu quero ser o padre Fábio de Mello. Então, a gente tem que começar a chamar esses meninos de padre Marcelo Rossi ou de padre Fábio de Mello, né? Mas Deus nos faz assim, na medida certa, para os trabalhos que Ele quer que a gente execute. Dom Oswaldo falou muito bem: não somos nós que escolhemos. A vocação é uma iniciativa de Deus. É uma iniciativa de Deus. Um dia, uma sobrinha minha, que não está presente aqui, eu contando a história de um padre que hoje todos vão jovens para a formação sacerdotal, de um padre que vocês conhecem, que foi jogador de futebol, né? E ela disse assim para mim, muito descaradamente, ela disse assim: nessa vocação eu acredito. E eu falei: na minha também. Porque Deus chama quando Ele quer. Nós não vamos dizer se tem que chamar quando é jovem. Eu cito sempre o padre João Mohana,
que era um médico famoso no estado dele, no Maranhão, um escritor premiado pela Academia de Letras, Academia Brasileira de Letras, com 2 belíssimos romances, O Outro Caminho e Maria da Tempestade. E ele foi, quando no dia da ordenação sacerdotal, disse uma frase belíssima, que eu jamais vou esquecer. Ele disse: Deus estava quase rouco de tanto me chamar. E eu fazia ouvidos surdos ao chamado de Deus. Eu também estava um pouco surdo, mas agora, tanto eu como o Dom Oswaldo, nós já estamos com nossos aparelhos auditivos aí. Então Deus... Mas eu não tenho pressa que Deus me chame de outra maneira, não. Inclusive, eu sei o meu lugar na fila, mas se alguém quiser passar na frente, eu falo, pode ficar à vontade. Não tenho pressa. Não tenho pressa. Desde que não sejam vocês meus amigos, porque aí eu falo com Deus, né? Porque o Alex já andou querendo passar na minha frente, né, Alex? E eu disse para Deus, o Alex não vai tão já não, ele está querendo furar a fila, mas ele vai esperar o momento dele, né? Então, e por tudo isso, eu sou imensamente agradecido a Deus e às pessoas que me ajudaram a entender as coisas dessa maneira. Considero que a solenidade desta noite e o título que me foi concedido é, de alguma forma, o reconhecimento do município, através do Poder Legislativo, desse serviço prestado pela igreja a qual pertenço. Isso ficou muito claro para mim desde o início, porque estamos no ano, tanto eu como o Dom Oswaldo, porque somos colegas de turma, estamos no nosso ano jubilar. E eu entendi imediatamente como uma homenagem também ao meu ministério, e mais do que isso, a todos os padres e agentes que estão à frente de suas comunidades, orientando o povo para a conquista de seus direitos e para o cumprimento dos seus deveres. Papa Francisco é para nós um exemplo de quem age assim, com simplicidade, com firmeza e perseverança. E ele nos exorta a que o nosso comportamento seja também pelo menos um pouco parecido com o dele.